Olha, o pacote anticrime foi discutido e aprovado na Câmara dos Deputados. E a maioria foi esmagadora. Projeto de lei que chegou do Palácio do Planalto, que foi alterado na comissão e acabou sendo aprovado. Eu estou aqui ao lado da deputada federal Margarete Coelho, que presidiu a comissão especial e que vai falar conosco a respeito deste assunto. Deputada, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Jornal do Piauí. Primeiro, parabéns pelo trabalho de condução desse debate, que não foi simples, não foi fácil, por vários motivos. Primeiro, pela polêmica do texto em si, depois pelas questões que envolviam o governo federal. Enfim, um negócio muito difícil de ser tratado. E agora chega a essa etapa final com a aprovação. Surpreendeu a senhora o placar da votação? Boa tarde, Joelson. Muito boa tarde, meu querido amigo Elivaldo. Boa tarde, amigos e amigas do Piauí. Olha, eu jamais, nem nos meus maiores devaneios, imaginaria nós chegarmos para aprovar o pacote anticrime na Câmara Federal, num clima de solidariedade, de confraternização, de todo mundo se sentindo contemplado como foi. Governo se sentindo contemplado, oposição se sentindo contemplado, e uma votação daquela tão expressiva. O presidente Rodrigo Maia comentava comigo que todos que chegaram para ele foi para comentar que nunca um grupo de trabalho consegue entregar finalmente o produto. Grupo de trabalho é para dar uma embromada por ali e tal. E o nosso trabalhou... Demorar esticada no prazo. Foram 200 dias de trabalho, né? 200 dias. 200 dias de trabalho. E olha, o ministro Alexandre de Moraes, que é autor de 2 dos maiores projetos que estão ali, extremamente satisfeito, contemplado, 90% do trabalho, do que ele pretendia na reforma que foi pedida pela Câmara, foi atendido. Ministro Sérgio Moro, há pouco eu conversava com a assessoria parlamentar, que acabou de fazer um balanço, 78% do que o ministro Sérgio Moro pretendia foi atendido. Nós conseguimos atender movimentos sociais, categorias de classe, enfim. Mas realmente foi um trabalho inusitado, porque nós fizemos um diálogo com todas as bancadas. O ministro Moro, ele elogiou, como a senhora falou agora há pouco, mas lamentou 2 aspectos do pacote anticrime, das medidas anticrime. O excludente de ilicitude, a ausência dessa parte, e também da prisão em segunda instância. Um tema, a prisão em segunda instância, já está lá sendo tratado no Congresso Nacional. Já está sendo discutido em outros caminhos. E o excludente de ilicitude, a senhora acha que pode voltar também ao debate? Olha, sempre pode, porque não foi votada a inconstitucionalidade. Se tivesse declarada a inconstitucionalidade, ele não poderia voltar nessa legislatura, mas não foi. Apenas a Casa entendeu que o tema está atendido no artigo 25 do Código de Processo Penal, porque o artigo 25 já diz que no uso letal da força, quer dizer, o policial pode ser eximido de culpa se ele, no confronto letal, agir em legítima defesa própria ou de terceiro, ou seja, alguém que está refém ou para defender a vida dele, ele pode fazer o uso letal da força. Também na questão no estrito cumprimento do dever legal e, enfim, hoje, se nós analisarmos todas as situações que há hoje... Não tem mais o que flexibilizar. Não tem mais o que flexibilizar. Hoje seria, se você aumenta essa margem de discricionariedade para o policial, você vai expô-lo também. Ele fica com menos travas, menos amarras e vai terminar correndo riscos maiores de se exceder, de usar força além da necessária. Então, nós temos que deixar claro, o policial pode utilizar, como o civil também pode utilizar, a força necessária para se defender ou para defender terceiros. Se nós analisarmos, não há um único caso que não tenha sido abrigado por esta lei. Você analisa o caso daquele atirador no assalto em Cumbica, né, que abateu, fez o uso letal da força, o da Ponte Rio-Niterói, todas elas foram atendidas ali. E se você for para o lado civil, o caso que é mais utilizado como exemplo é o da modelo Ana Hickman, né, que o cunhado dela teve que abater um agressor. E ele também foi agora inocentado com base nessa lei. Não precisou de mais flexibilização. Não precisou de mais. As medidas elas são algumas polêmicas. Por exemplo, a possibilidade de autorização de gravação de conversas entre advogados e presos.
Isso não viola um direito importante dos advogados? Violaria se tivesse sido aprovado nesses termos. Mas o que nós aprovamos foi em RDD, né, em regime diferenciado, né, aquele preso de alta periculosidade, que está em presídio de segurança máxima e com autorização do juiz. Então, não é um liberou geral, é apenas nessa situação. Preso no RDD, né, que é o regime diferenciado. Ou seja, presos bem perigosos que estão presos num regime especial, numa cadeia de segurança máxima. E se tipo o juiz... chefes de crime organizado. Isso, e se o juiz autorizar. O que acontece? Isso protege também o advogado. Muitas vezes ele pode exigir que o advogado vire pombo correio. Se o advogado, olha, se você não levar o recado, sua família morre. Então, isso protege o advogado também, né? E nós não encontramos uma solução mais adequada do que essa, porque realmente protege o advogado, protege a segurança do presídio, protege a possibilidade de cumprimento da pena daquele preso de alta periculosidade. A forma como serão feitas essas gravações fica a critério de quem? Da Secretaria de Justiça, dos estados? Não, o juiz autoriza e é feito no parlatório, onde ele conversa só no parlatório. Com microfone. Penas mais severas, mais longas, também foram questionadas a eficácia desse instrumento aprovado nas medidas. Nós aumentamos a pena, veja, nós não aumentamos a pena, nós aumentamos o tempo de cumprimento da pena de 30 para 40 anos. Então é assim, hoje alguém que cometeu 10 crimes, 20 crimes, Roger Abdelmaci, aquele que estuprava as pacientes, então, ele foi condenado a 200 anos. Ele hoje cumpriria só 30 dessa pena. Agora, ele vai cumprir 40. Qual o sentido disso? Então, ela vale retroagindo assim? Não, eu estou usando como exemplo. Estou usando como exemplo. Então, assim, alguém que foi condenado a 200 anos, ele cumpriria só 30, porque é o máximo de pena a ser cumprida, e ele hoje vai cumprir 40. Quando essa medida foi colocada no nosso Código de Processo Penal, a expectativa de vida era de 40 anos, 45 anos. Hoje é 72, 75, dependendo da região. Então, naquele tempo, você dizer que alguém cumpriria 40 anos de pena com a expectativa de vida de 45, equivalia à prisão perpétua. Hoje, não. Com 75 anos, você cumprir 40, já não tem essa mesma conotação. Outro assunto. A possibilidade de que um policial infiltrado num processo de investigação possa, não diria forçar provas, mas criar situações em que o investigado se incrimine. Isso era muito protegido pelo direito. Não, agora, continua. Nós temos hoje o agente infiltrado, como ele é hoje. Ele pode, por exemplo, sabe-se que ali é uma boca de fumo, e ele ir lá, né, como usuário, comprar, se fingir de usuário, comprar, e aí prender em flagrante. Aí, ok. Esse é o agente infiltrado. Esse a que você se refere é o que nós chamamos de agente provocador. Eu convido alguém para fazer um assalto, depois que o assalto é feito, eu digo, olha, eu sou policial, você está preso. Isso, você está induzindo. Isso, você induziu, que a gente chama no direito de agente provocador. O agente provocador não foi possível, não é possível, nós não permitimos, a Câmara não retirou esse assalto. Retirou isso? Isso. Porque às vezes a pessoa, não estava nem pensando em assaltar, mas você me convidou. Esse é o agente provocador, esse não foi possibilidade. O indutor, chamado de agente provocador, esse não foi possibilitado. Deputada, eu queria falar um pouquinho de política agora, porque declarações atribuídas ao senador Ciro Nogueira acabaram causando assim, um enorme mal-estar. Progressistas na base de apoio, de sustentação do governo e do Estado. Isso pode comprometer a relação ou a presença do partido no governo? Olha, acho que não. As conversas que você faz no nível privado, Elivaldo, elas têm vamos dizer assim, você relaxa mais, você fala, você exagera, enfim, você às vezes até faz uma caricatura do quadro para dar ênfase ao que você está dizendo, enfim. Mas isso não é uma posição do partido, isso não é uma posição formal. Acho até que analisando no fundo o que o senador disse foi, o que ele tem dito sempre, o Progressistas tem candidato na próxima eleição. Isso foi dito desde a primeira vez que nós sentamos à mesa para conversar, lá em 2014, foi dito isso, né? Nós vamos, em 2022, o Progressista tem
terá candidato. Senador Ciro Nogueira, nosso presidente, tem trabalhado sempre nesse sentido, de fortalecer o partido, de aumentar a capilaridade do partido no interior, de ter nomes para colocar à disposição. Então, assim, aquele tom mais brincalhão, mais informal, é de uma conversa privada. Essa conversa via público é que é realmente de se lamentar. Então, a senhora considera que os diálogos sempre foram abertos entre progressistas e o governador Wellington Dias? O desenho de uma ruptura está praticamente feito? Não necessariamente. Eu acho que nós temos dois grandes líderes, Wellington Dias e Ciro Nogueira, visivelmente são os dois grandes líderes do Piauí, são necessários para o Piauí. Ciro tem uma projeção nacional importantíssima para o Piauí. Wellington Dias é um gestor experiente, que conhece o povo, que conhece a gestão também. Então, necessários os dois. Ficarem juntos é importantíssimo para o Piauí. E não acho que a demonstração de independência de cada um, de parte a parte, seja maléfica. Não, são dois grandes líderes de dois grandes partidos que têm as suas bases firmes, sólidas, que têm liderança suficiente para falar em nome do seu partido independente de outro. Então, a gente tem que entender isso. Isso não é inimizade, isso não é ruptura, isso não é dissidência. Não, isso é demonstração de independência. E ambos, claro, têm todo o direito e devem fazê-los, para que a gente saiba em que campo cada um está. Eu quero agradecer à senhora, deputada Margarete Coelho, muito obrigado pela participação aqui conosco e, mais uma vez, parabéns pela discussão que fez. Eu diria que a comissão que a senhora presidiu e que vocês participaram dão um exemplo do que é o papel do parlamento. O parlamento serve para isso, para debater a exaustão e encontrar aquele modelo que seja mais consensual entre todas as forças políticas que estão ali. Muito obrigado pela participação e parabéns pela tarefa lá na comissão. Muitíssimo obrigada e obrigada também pelo espaço para dialogar com seus espectadores sempre tão atentos.